Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O sábado amanheceu tenso, abafado, não apenas pelo calor sufocante que tomava conta das ruas da Catalunha, mas pela temperatura que subiu de forma explosiva nos bastidores do gigante europeu. Vitor Roque, a joia brasileira que há pouco tempo era celebrada como o futuro do Barcelona, decidiu soltar a bomba: "Não me valorizam". A frase caiu como granada no vestiário blaugrana, ecoou pelas arquibancadas do Camp Nou e atravessou o Atlântico como um raio, provocando choque, indignação e um turbilhão de sentimentos na torcida brasileira que ainda acompanha cada passo do jovem atacante desde os tempos de Atlético Paranaense. Roque não apenas balançou a estrutura do clube catalão, mas também reacendeu velhas feridas sobre o tratamento dado a jovens sul-americanos que desembarcam na Europa carregando mais esperança do que certeza. Neste sábado quente, mais do que o clima, foi o orgulho ferido de uma promessa que esquentou os bastidores. A decisão de Vitor Roque de tornar pública sua insatisfação não foi tomada de forma impulsiva. Fontes próximas ao atleta afirmam que a mágoa vinha sendo acumulada há semanas, talvez meses, em silêncio. As palavras foram apenas o estupim de uma relação que já apresentava sinais de desgaste. Desde que chegou ao clube, o atacante convive com um ambiente de expectativa sufocante, promessas não cumpridas e, principalmente, minutos escassos em campo. Para um jogador acostumado a ser protagonista, carregar o banco como rotina é uma espécie de sentença invisível que corrói o emocional. Roque se sente preterido. Pior do que ser reserva, é ser reserva sem perspectiva. E, quando a esperança cede espaço à frustração, o grito que estava entalado explode sem filtro. Foi exatamente isso que aconteceu nesta manhã abafada de sábado. O contexto atual do Barcelona no campeonato espanhol tampouco contribui para amenizar a situação. Em um ano de reconstrução instável, com críticas constantes à comissão técnica e à direção, o clube parece perdido entre reformulações e pressões externas. Roque, inserido nesse cenário caótico, virou um mero coadjuvante de uma novela que prometia consagrá-lo como estrela principal. A expectativa de que ele fosse o novo Neymar deu lugar ao desconforto de ser um nome esquecido nas escalações importantes. Não é exagero dizer que o brasileiro chegou a repensar se havia tomado a decisão correta ao deixar o futebol sul-americano tão jovem. "Eles não me valorizam" é mais do que uma frase. É o reflexo de um jogador que sente ter sido enganado por um projeto que parecia sólido, mas que, no fim, só ofereceu ilusão. Nos bastidores, a diretoria do clube catalão tenta abafar a crise. Fontes internas garantem que Xavi Hernández e os demais membros da comissão técnica foram pegos de surpresa com a declaração do atleta. O staff do clube tentou, nos bastidores, marcar reuniões de emergência para entender o que levou Roque a ir a público com tamanho desabafo. Mas o estrago já estava feito. A torcida, sempre vigilante nas redes sociais, se dividiu entre aqueles que criticam a postura do jovem por expor os problemas do clube e aqueles que o defendem, alegando que ele fez exatamente o que muitos jogadores se calam por medo de retaliação. A verdade é que Vitor Roque não suportou mais. Ao romper o silêncio, ele também quebrou a cadeia de obediência que prende tantos atletas a promessas vazias e discursos ocos. E como toda tempestade que se forma sobre um gigante, os efeitos colaterais já começaram a aparecer. Empresários, clubes interessados e representantes da mídia esportiva iniciaram um verdadeiro frenesi nos bastidores. Há quem diga que Vitor Roque já foi sondado por 3 clubes brasileiros, entre eles, Flamengo e Palmeiras, além de equipes italianas que acompanham de perto a situação do jogador. O nome do jovem voltou a circular nos corredores do futebol internacional, mas agora por um motivo completamente diferente do que se esperava. Não mais por gols ou atuações brilhantes, mas por um rompante de sinceridade. A janela de transferências se aproxima, e, com ela, uma nova oportunidade para que Roque resgate o protagonismo perdido. A repercussão do desabafo de Vitor Roque gerou reações até mesmo no vestiário. Companheiros de equipe evitaram comentar abertamente, mas fontes próximas ao elenco afirmam que o clima ficou estranho após a declaração.
Há quem diga que o brasileiro recebeu olhares tortos de alguns veteranos, incomodados com a exposição pública da insatisfação interna. Outros, mais jovens, teriam demonstrado apoio silencioso, numa espécie de solidariedade velada entre aqueles que também se sentem subutilizados. A frase "não me valorizam" passou a circular como um sussurro incômodo nos corredores do clube, deixando claro que a situação está longe de ser apenas um desabafo isolado. Curiosamente, o próprio Vitor Roque não voltou a se pronunciar depois da primeira declaração. Sua equipe de assessoria optou por um silêncio estratégico, apostando no impacto prolongado da fala inicial. A ausência de novos posicionamentos apenas aumenta a tensão em torno do caso, deixando a imprensa e os torcedores sedentos por atualizações. A decisão de não recuar também mostra que Roque não está disposto a voltar atrás. Ele sabe o peso que suas palavras carregam. Sabe que, ao expor o que sentia, abriu um precedente. Mas sabe, sobretudo, que esse passo era necessário. E isso torna sua atitude ainda mais relevante num cenário onde a maioria prefere se calar. Enquanto o Barcelona tenta encontrar formas de acalmar os ânimos, o nome de Vitor Roque passou a ser discutido em outros centros do futebol europeu. Analistas esportivos já especulam que o jovem pode estar preparando o terreno para uma saída estratégica, talvez por empréstimo, talvez por venda definitiva. O fato é que sua permanência no clube catalão parece cada vez mais improvável, a não ser que algo muito concreto seja feito para reverter a crise. O que se vê hoje é um jogador machucado, mas determinado. Um talento que se recusa a murchar diante da negligência. Um garoto que, mesmo jovem, entendeu que sua voz também tem peso. O futebol, por mais romântico que ainda tente parecer, é um campo de batalhas políticas e emocionais. A história de Vitor Roque neste sábado quente não é apenas sobre um pedido de saída. É sobre dignidade. É sobre o limite que um atleta impõe quando percebe que está sendo tratado como figurante de um espetáculo que deveria estrelá-lo. É também um alerta aos dirigentes: prometer sem cumprir pode sair caro. Especialmente quando a promessa tem nome, sobrenome e talento de sobra para brilhar em qualquer lugar do mundo. A declaração de Roque não é apenas um grito por espaço. É um manifesto contra o descaso. O cenário atual do futebol europeu evidencia uma tendência preocupante. Muitos clubes contratam promessas sul-americanas, mas não oferecem estrutura emocional e técnica para desenvolver esses talentos. Vitor Roque é apenas o exemplo mais recente de um padrão que se repete há anos. Jovens atletas são seduzidos por cifras milionárias, mas acabam esquecidos no banco, sem plano de carreira, sem respaldo psicológico, sem apoio tático. O caso dele escancara essa ferida. E, talvez por isso, tenha ganhado tanto destaque. Ele representa uma multidão que não tem espaço para falar. Ele falou por muitos. A torcida brasileira, que sempre acompanhou Vitor Roque com admiração e esperança, se vê agora diante de um dilema emocional. Por um lado, existe a compreensão de que o atleta precisa ser valorizado, precisa jogar, precisa sentir que faz parte de algo maior. Por outro, existe a frustração de vê-lo se perder no limbo europeu, longe dos holofotes e dos gritos das arquibancadas. Muitos torcedores clamam pelo seu retorno ao futebol brasileiro, não apenas como um ato simbólico, mas como uma forma de resgate. Resgatar o jogador. Resgatar o ídolo. Resgatar o sentimento de pertencimento que sempre moveu o futebol nacional. A pergunta que ecoa é direta e poderosa: será que o futebol europeu realmente merece Vitor Roque? Dentro do Barcelona, a diretoria começa a sentir o peso da escolha feita meses atrás. Ao investir em Vitor Roque, o clube sabia que estava adquirindo um jogador de explosão, intensidade e personalidade. Mas o planejamento, aparentemente falho, revelou-se incapaz de moldar um ambiente em que o brasileiro pudesse evoluir sem ser engolido pela pressão. Não bastasse isso, a chegada de outros nomes ao setor ofensivo aumentou ainda mais a concorrência e reduziu drasticamente as oportunidades do camisa 19. A ausência de uma sequência mínima de jogos fez com que Roque perdesse ritmo, confiança e, consequentemente, espaço. O talento está lá. Mas sem campo, sem minutos e sem respaldo, até o maior dos talentos se transforma em frustração. A imprensa catalã, por sua vez, aproveitou o escândalo para alimentar a polêmica.
Manchetes estampavam a frase "Não me valorizam" como um símbolo de insatisfação generalizada dentro do elenco. Colunistas sugeriram que a fala de Roque pode ter desencadeado uma reação em cadeia, onde outros atletas, também insatisfeitos, ganham coragem para expor seus incômodos. A verdade é que o Barcelona vive um momento turbulento, tanto dentro quanto fora de campo, e a declaração do atacante brasileiro foi como jogar gasolina numa fogueira já acesa. E, nesse contexto, Roque se transforma de jovem promessa em protagonista de uma crise que pode mudar os rumos do clube na temporada. Os empresários do jogador já estão em alerta máximo. Nos bastidores, articulações estão sendo feitas para abrir diálogo com possíveis interessados. A prioridade, segundo fontes próximas, seria encontrar um clube onde Roque possa jogar, sentir-se útil e voltar a sorrir dentro das quatro linhas. A Itália surge como destino provável, com clubes como Napoli e Fiorentina atentos à situação. No Brasil, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro sondam, mas esbarram nos altos valores envolvidos. Uma possível solução seria um empréstimo com cláusula de recompra, estratégia que já foi usada com outros atletas em momentos semelhantes. O certo é que o nome de Vitor Roque voltou ao mercado, e com força total. Enquanto isso, no vestiário do Barcelona, o silêncio virou norma. Jogadores evitam comentar, o técnico se recusa a entrar em detalhes e a diretoria age como se nada estivesse acontecendo. Mas os corredores do clube não mentem. O clima é tenso. O desabafo do brasileiro expôs rachaduras profundas, que não se resolverão com discursos protocolares ou postagens ensaiadas. Será preciso ação concreta, um plano real para reintegrar Roque ao elenco ou, então, libertá-lo para que siga seu caminho. Porque o que não cabe mais é a indiferença. Vitor Roque já deixou claro, não aceita ser invisível. E, depois de abrir o jogo, não existe mais volta ao silêncio. No Brasil, os ex-clubes de Roque acompanham tudo de perto. No Atlético Paranaense, o sentimento é agridoce. Por um lado, existe o orgulho de ver um talento da casa protagonizando os holofotes do futebol mundial. Por outro, existe a frustração de perceber que o atleta que encantava a Arena da Baixada está sendo desperdiçado em outro continente. Entre os torcedores, cresceu uma onda de apoio ao atacante, com hashtags, vídeos antigos de seus gols e até campanhas virtuais pedindo sua volta. É como se, de alguma forma, o torcedor brasileiro dissesse: se eles não te valorizam, nós valorizamos. E essa conexão emocional, muitas vezes, pesa mais do que qualquer proposta. A própria família de Vitor Roque, discreta até então, passou a se manifestar de forma sutil. Postagens com mensagens enigmáticas, fotos antigas com a camisa do Atlético, imagens do jogador sorrindo em solo brasileiro. A comunicação indireta, mais poderosa, indica que o entorno do atleta também sente a dor da negligência. É um grito silencioso, compartilhado por todos que o viram crescer e sabem do potencial que ele tem. A tristeza não é só dele. É coletiva. É de todos que acreditaram e continuam acreditando que Vitor Roque merece mais. Mais respeito. Mais espaço. Mais verdade. O mercado da bola, naturalmente, já se movimenta. Empresários europeus e sul-americanos tentam entender qual será o próximo passo do atacante. Sabem que, mesmo em baixa, Roque ainda carrega consigo um potencial de valorização impressionante. Com apenas 20 anos, ele tem tempo, talento e visibilidade para se reinventar em qualquer clube que ofereça o mínimo de estrutura. O desafio agora é escolher com sabedoria. Porque o próximo passo pode definir não apenas o futuro imediato de sua carreira, mas também o modo como ele será lembrado nos próximos anos. Como promessa desperdiçada ou como estrela que renasceu das cinzas. No meio de toda essa tempestade, há uma lição clara: o talento sozinho não basta. É preciso ambiente. É preciso cuidado. É preciso direção. O futebol europeu, por vezes, esquece que por trás de cada contratação há uma história, uma trajetória, uma vida. Vitor Roque é mais do que um nome numa planilha de investimentos. Ele é um jovem com sonhos, medos, ambições e sangue nos olhos. E sua declaração, por mais polêmica que seja, é também um clamor por humanidade num ambiente que muitas vezes trata jogadores como peças de xadrez.
O Barcelona, se ainda quiser recuperar o que investiu e, mais do que isso, reconstruir a imagem abalada com a torcida, precisa agir rápido. Precisa oferecer algo real, tangível, e não apenas discursos motivacionais e entrevistas coletivas. Vitor Roque já mostrou que não tem medo de falar. E quando um jovem jogador rompe o protocolo, é sinal de que algo muito maior está em jogo. Seu pedido de saída não é apenas uma ruptura contratual. É um ato de coragem. É um basta à mediocridade de quem promete e não entrega. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Nos corredores da elite do futebol, há um velho ditado que diz: quem cala, consente, quem fala, assume as consequências. Vitor Roque escolheu falar. E, ao fazer isso, cravou sua marca não apenas como jogador, mas como homem. Um homem que, mesmo diante de gigantes europeus, escolheu não se calar diante da injustiça. E é esse gesto que muda narrativas, que rompe ciclos de silêncio, que sacode a estrutura de clubes que se acostumaram a tratar talentos como números. A frase "não me valorizam" será lembrada por muito tempo, não por ser uma reclamação comum, mas por representar o ponto de virada de uma promessa que decidiu tomar as rédeas do próprio destino. O clube catalão, mesmo com todo o seu histórico de formação e desenvolvimento de jovens, parece ter falhado com Roque. Não foi uma falha técnica. Foi uma falha de percepção. De humanidade. A comissão técnica até agora não conseguiu extrair o melhor de um dos atletas mais promissores da nova geração brasileira. E o tempo, cruel como sempre, corre contra o próprio Barcelona. Cada minuto que Roque permanece no banco é um investimento queimado, uma oportunidade perdida, uma crise prestes a escalar. A situação exige ação. Exige responsabilidade. E, principalmente, exige respeito por quem já provou ter futebol para muito mais. Na Espanha, parte da imprensa começa a rever suas próprias análises. Muitos que antes o classificavam como ainda verde, agora admitem que o clube talvez tenha errado ao não oferecer a estrutura adequada. Outros vão além e lembram que talentos como Martín de Gaard, Jadon Sancho e até mesmo Vinícius Júnior enfrentaram obstáculos semelhantes antes de explodirem. Roque, assim como eles, pode estar apenas aguardando o cenário certo para florescer. Mas para isso acontecer, é preciso que alguém o veja não como uma promessa atrasada, mas como uma estrela que ainda não teve a chance de brilhar. Enquanto isso, no Brasil, os clubes seguem atentos. A possível volta de Vitor Roque ao futebol nacional seria um golpe midiático, técnico e simbólico. Imagina-se um reencontro com a torcida brasileira, agora ainda mais madura, mais forte, mais consciente do seu valor. A camisa 9 do Palmeiras, por exemplo, é cobiçada. O Flamengo, com seu apetite por estrelas, também é um candidato natural. O Atlético, seu berço, sonha com um retorno épico. A volta de Roque ao futebol brasileiro não seria um retrocesso. Seria um resgate. Seria devolver à raiz o que a árvore tentou produzir longe demais da terra que a nutria. O que ninguém pode negar é que, hoje, o nome de Vitor Roque está no centro das discussões esportivas do continente. O atacante transformou a dor da invisibilidade em um grito que acordou o mercado, sacudiu a hierarquia e exigiu respostas. E, mesmo que essas respostas não venham de imediato, ele já venceu. Venceu o medo. Venceu o comodismo. Venceu o silêncio. Jogadores que se posicionam raramente são esquecidos. E Roque não será. Seja qual for o próximo capítulo, ele já deixou seu nome escrito com letras de coragem. Curiosamente, o Barcelona tem histórico recente de se perder em meio às suas próprias decisões. Contrata, demite, reestrutura e se reinventa em ciclos curtos que raramente sustentam o longo prazo. Em meio a essa instabilidade, atletas jovens sofrem. Roque entrou em um projeto sem direção, com discursos prontos e promessas frágeis. Agora, sua frustração virou manchete. Mas poderia ter virado uma estatística silenciosa. Felizmente, ele preferiu gritar. E, nesse grito, carregou a voz de tantos outros que não puderam ou não souberam como fazer.
Fora dos campos, a declaração também reverberou entre especialistas em psicologia esportiva, que enxergam o caso como mais uma evidência de que a saúde mental do atleta precisa ser tratada com a mesma prioridade que a preparação física. Vitor Roque, jovem, longe da família, vivendo sob pressão constante e sem o apoio emocional esperado, representa uma geração que exige mais do que estrutura física. Querem estrutura emocional. Querem acolhimento. Querem respeito. E essa mudança de mentalidade é inevitável. O caso Roque será estudado como um divisor de águas nessa transição. No fim das contas, a pergunta que paira é simples, mas devastadora: por que contratam se não vão usar? Essa pergunta, feita em silêncio por tantos jogadores ao redor do mundo, ganhou voz com Vitor Roque. Um talento em ascensão, amordaçado por decisões incoerentes, que decidiu tomar as rédeas da própria história. E agora, com o mercado aquecido, com os holofotes virados para ele, com a torcida brasileira ao seu lado, o garoto de Timóteo prova que ainda está longe de seu auge. E que, em algum lugar, alguém saberá valorizá-lo como ele merece. Do ponto de vista estratégico, a postura de Roque pode até assustar dirigentes conservadores. Mas para os clubes modernos, é o tipo de atitude que revela personalidade. Ninguém quer apenas bons jogadores. Querem líderes. Querem atletas que se posicionem, que assumam riscos, que se façam ouvir. E Roque fez isso. Sem escândalo. Sem agressão. Apenas com a sinceridade afiada de quem sabe que, se continuar calado, continuará esquecido. Agora, ao menos, é impossível ignorá-lo. E isso já é uma vitória. Se decidir voltar ao Brasil, será recebido com festa. Se optar por outro clube europeu, terá olhares atentos esperando por sua explosão. Mas, independentemente do caminho escolhido, Vitor Roque já mostrou que não é mais apenas uma promessa. É um nome consolidado, não pelo que jogou nos últimos meses, mas pelo que teve coragem de enfrentar a pressão, a omissão e o sistema. Jogadores assim não são apenas bons com a bola nos pés. São bons com a verdade na alma. E isso, no futebol de hoje, é mais raro do que qualquer gol de placa. Para o torcedor brasileiro, resta a esperança. Esperança de que Vitor Roque encontre o caminho onde seu talento seja reconhecido e explorado como merece. Que ele volte a sorrir em campo. Que ele volte a fazer o que mais ama, jogar futebol com alegria, com entrega, com alma. Porque quando Roque está bem, o futebol sorri junto. E o torcedor sente. Sabe. Entende. É como reencontrar um velho amigo que você não via há tempos, mas que sempre acreditou que um dia voltaria. O caso de Roque é também um lembrete ao futebol europeu de que não se brinca com sonhos. Que por trás de cada contrato assinado há um menino que acreditou em promessas, que deixou sua terra, sua cultura, sua língua, sua comida e sua família para viver um sonho que, em muitos casos, se transforma em pesadelo. Não se pode exigir o melhor de alguém que não recebe o mínimo. Não se pode cobrar resultados de quem não tem oportunidade. Não se pode valorizar um ativo ignorando o ser humano por trás dele. Vitor Roque abriu a porta. Mostrou que é possível dizer basta mesmo diante dos gigantes. Que é possível falar por si sem perder a essência. Que é possível manter a postura de atleta e ainda assim exigir respeito. Que é possível não aceitar a indiferença como parte do processo. Porque, no fim, o futebol é feito de gente. E gente precisa ser ouvida, precisa ser cuidada, precisa ser valorizada. Roque entendeu isso. E não quis mais esperar. O tempo de ser invisível acabou. E assim, neste sábado quente que prometia ser apenas mais um dia no calendário da temporada europeia, Vitor Roque transformou o calor em faísca, a faísca em explosão, e a explosão em reflexão. Para o Barcelona, um chamado à responsabilidade. Para o futebol, um alerta de que os tempos mudaram. E para ele mesmo, uma libertação. Porque às vezes, o ato mais revolucionário é simplesmente dizer em voz alta o que tantos sussurram: não me valorizam. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas.
Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.